próximo capítulo da novela A Favorita. Escondida no apartamento da Flora, Irene começa a ouvir toda a conversa dela com Silveirinha. Irene ouve quando Flora a chama de topeira, patética e até de múmia. Irene chora enquanto ouve Flora confessar todas as maldades que fez. No entanto, Flora vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Irene vai se encontrar com Donatella, vai implorar perdão e juntas vão armar uma vingança sensacional contra Flora. Ela que se prepare. Antes de contar tudo isso em detalhes, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te envia mais vídeos da novela. Já me conta de que cidade você está assistindo. E se você acha que a Flora deve ser punida. Ou será que a Irene deve perdoar? Tudo começa após Irene resolver voltar para o hotel onde está Flora e conseguir entrar no apartamento da vilã. Ela se esconde quando Flora chega com Silveirinha. Neste momento, a avó de Lara se desespera e passa a ouvir toda a conversa entre eles. Com um tom debochado, a rival de Donatella comenta: "Você tinha que ver o jeito que aquela topeira da Irene falava comigo. Ah, meu anjo, volta pra empresa, volta pra casa. Eu estou sentindo tanta sua falta. Velha patética, Deus me livre ter que ficar aturando aquela mulher. Aquela conversinha, aquele jeitinho, credo que pavor. Não vejo a hora de ficar livre daquela criatura." Ao ouvir essas palavras, Irene fica com os olhos vermelhos de tanta raiva e tenta se segurar para não cometer uma das maiores loucuras de toda a sua vida. Em seguida, Silveirinha encara Flora e questiona: "Sabe que eu sinto pena da Dona Irene? Coitada, ela deve estar muito carente depois que o Gonçalo perdeu a vida." Sem imaginar que Irene está ouvindo toda a conversa, Flora dá um sorriso de canto e ironiza: "Que nada, eu não dou uma semana pra ela correr atrás do Coppola, que por sinal é outra múmia. Velha safada, agora que ela tá viúva, ela vai mais é se esbaldar, isso graças a mim, que despachei o marido dela para a terra dos pés juntos. Pensando bem, até que faz sentido o carinho que ela sente por mim. Sem mim, como ela poderia curtir os prazeres da viuvez, hein?" Preocupado, Silveirinha comenta: "Eu não sei, a essa altura do campeonato, a Lara já deve estar sabendo de tudo e vai tentar fazer a cabeça da Dona Irene contra você. Eu acho melhor tentar tirar o time de campo, sabe?" Revoltada, Flora grita: "Cala a boca, seu imprestável! Em vez de você ficar aí falando bobagem, você tinha que dar um jeito de descobrir que fim levou aquele DVD do Dodge." Com toda a seriedade do mundo, Silveirinha diz: "Esse DVD não teria mais importância pra você se você me ouvisse e desse no pé." Flora debocha e pergunta: "Eu dar no pé? Eu que não vou perder o melhor dessa festa." Silveirinha responde: "Você já embolsou 500 milhões de dólares. O que você quer mais?" Flora pergunta: "Qual a graça de ter conseguido tudo isso, se eu não puder olhar na cara da Dona Irene e dar uma gargalhada na cara dela? E esfregar esse dinheiro todo na cara dela? Dinheiro que era dela e agora é todo meu." Neste momento, Irene fica mais nervosa do que já estava e dispara a chorar. Trêmula dos pés à cabeça, ela tem a sensação de que vai desmaiar e segura nas paredes em volta do local. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Lara chega em casa e percebe que sua avó não está lá. Preocupada, ela tenta discar para Dona Irene algumas vezes, mas a velha não atende. Em seguida, ela encara Cassiano e constata: "O celular dela deve estar desligado ou sem bateria. Ela não atende de jeito nenhum." Intrigado, Cassiano pergunta:
Será que a Dona Irene foi falar com a Flora? Lara responde. Pior que eu não duvido nada. Ela deve ter ido sim. Mas ela não deveria ter feito isso. Que saco. Eu tenho medo que a Flora faça alguma maldade contra minha avó. Mais intrigado do que já estava, Cassiano pergunta. E você tem noção de onde a Flora pode estar? A moça responde. A única pessoa que sabe é a minha avó. Ai meu Deus, vem comigo, Cassiano. Vamos atrás da Donatella. Ao chegarem, Lara aperta a campainha e é atendida por Zé Bob. Em seguida, ela fica frente a frente com Donatella e Halley e avisa. Oi mãe, a minha avó sumiu. Ela desapareceu. Você acha que ela pode ter ido atrás da Flora e revelado toda a verdade a ela? A rival de Flora diz. Olha, a Dona Irene pode ser ingênua, mas burra ela não é. Ela não ia contar que eu estou viva e abrir o jogo com a Flora assim. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Flora desliga uma ligação e fica frente a frente com Silveirinha. Em seguida, ela avisa. Vamos, Silveirinha. Me ajude a fazer as malas que eu acabei de fazer uma reserva no melhor hotel da cidade. Sem imaginar que Irene continua escondida no local, Silveirinha pergunta. E se a Dona Irene voltar aqui? Flora responde. É claro que eu vou manter esse quarto como fachada. Aí quando aquela velha bocó quiser vir me visitar, ela liga me avisando e eu volto pra cá. Vai, tira logo essa cara de sonso e me ajude a fazer as malas. Preocupado, Silveirinha avisa. Olha, eu estou de saída e eu não vou te ajudar nisso, Flora. Neste momento, Flora se irrita com Silveirinha e obriga ele a arrumar as malas dela à forças. Em seguida, ela avisa. Enquanto você arruma minhas coisas, eu vou tomar um banho, pois eu quero chegar naquele hotel deslumbrante. Ao ouvir essas palavras, Irene, que está escondida no banheiro, fica extremamente desesperada e pensa em alguma forma de sair do local sem ser descoberta. Quando Flora está prestes a abrir a porta do banheiro, o telefone toca e Silveirinha não hesita em atender. Em seguida, ele avisa. O seu táxi já chegou. Está lá fora te esperando. Neste momento, Flora muda de ideia e decide tomar um banho no hotel que ela reservou. Irene se sente um pouco aliviada. E assim que escuta a porta batendo, ela toma toda a agilidade do mundo e vai embora do local de fininho. Ao sair, Irene começa a relembrar das sucessivas atitudes equivocadas que teve com Flora e passa mal no meio da rua. Em seguida, ela avista um táxi e o chama para levá-la ao rancho. Assim que chega, ela fica frente a frente com Lara, que nota um comportamento estranho de sua avó. Em seguida, a moça pergunta. Onde foi que a senhora estava? Irene responde. Eu fui falar com a Flora. Indignada, Lara grita. Eu não acredito que a senhora contou tudo o que eu te disse sobre a Donatella para aquele monstro. Irene explica. Eu não disse nada, Flora. Eu entrei no apartamento e estava vazia. Quando ela chegou, eu me escondi no banheiro e escutei ela conversando com o Silveirinha. Ela contando de todos os crimes que cometeu. O seu sequestro, a morte do meu filho e do seu avô. Ela confessou tudo. O jeito que ela falava, ela ria lembrando das pessoas que ela tirou a vida. Me chamou de ridícula, múmia, velha topeira. Como eu pude ter sido cega durante todos esses anos? Em seguida, ela dispara a chorar e Lara a consola. Após conversarem muito sobre o passado, Irene pede para levá-la até Donatella. Ao chegarem, Irene toca a campainha. Assim que fica frente a frente com Donatella, ela se ajoelha diante dos pés da mulher e implora. Donatella, eu vim até aqui porque eu preciso te pedir perdão. Me perdoa, minha filha. Me perdoa, eu imploro. Eu sei que eu não mereço nem que você olhe pra mim.
Mas mesmo assim eu quero te pedir perdão, minha filha. Perdão! Eu cometi um erro pavoroso e paguei caro por isso. Esse erro custou toda a tragédia que aconteceu com o Gonçalo. Eu botei a Flora nas nossas vidas há 20 anos atrás. E voltei a colocar de novo. Toda a desgraça que aconteceu na nossa família é culpa minha, que resolveu colocar aquela mulher nas nossas vidas. Porque eu não fui no lugar do Gonçalo. Teria sido mais justo. Neste momento, Donatello e Lara tentam acalmar a Dona Irene, que começa a se sentir zonza e quase desmaia. Em seguida, Donatello avisa: Eu te perdoo. A senhora foi só mais uma vítima da Flora. O diabo estava à sua frente o tempo todo. E a senhora só não conseguiu reconhecer. Em seguida, Donatello e Lara explicam a Irene as verdadeiras intenções de Flora, ao viabilizar a fusão da Fantine com a empresa norte-americana. Depois de conversarem sobre todos os crimes que Flora cometeu, Irene se lembra que hoje é a missa solene ao nome de Gonçalo e pede para Lara acompanhá-la. Neste momento, em outro canto da cidade, Silverinha aconselha Flora a fugir, mas ela o destrata novamente, sem saber que o mordomo está com o DVD. Em seguida, Flora avisa o mordomo que irá até a igreja assistir a missa em nome de Gonçalo. Horas depois, todos aparecem reunidos na igreja, até que Flora aparece e fica assistindo tudo de longe. Assim que a cerimônia encerra, Irene fica sozinha na igreja e se ajoelha para rezar para seu ex-marido. De repente, ela escuta uns passos vindo do fundo da igreja e olha para trás. Neste momento, ela fica frente a frente com Flora e se desespera. Completamente fora de si, Irene grita: Como é que você se atreve a aparecer aqui? Como você teve coragem de vir à missa do homem que você tirou a vida? Ao ouvir essas palavras, Flora arregala os olhos e pensa rapidamente em uma desculpa. Em seguida, a megera pergunta: Como assim? Do que a senhora está falando? Trêmula dos pés à cabeça de tanta raiva, Irene responde: Sua cretina, eu ouvi você conversando com o Silverinha, confessando que tirou a vida do Marcelo. Por que, Flora? Já não bastava você ter destruído a minha família uma vez? Você volta 20 anos depois para acabar com a gente de novo? Por quê? Não pode ser por dinheiro. Ninguém faz isso por dinheiro. Porque essa fixação, essa obsessão, esse ódio. Nós nunca te fizemos nada, maldita. Neste momento, Flora dá um sorriso de lado e com um tom debochado pergunta: Sabe, Dona Irene, quando eu conheci o seu filho, eu soube que ele era um Fantine. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma memória da minha infância, de quando eu era bem pequena. Eu queria um caderno, mas os meus pais eram muito pobres e não podiam me dar. Quem me deu esse caderno foi o Silverinha. A primeira coisa que eu reparei é que no canto da capa estava escrito Fantine. E questionei o Silverinha. Quando eu conheci seu filho, eu me lembrei dessa cena imediatamente. Eu decidi ter o seu filho pra mim. Mesmo ele gostando da Donatella, eu insisti. Eu fui atrás, eu contei com a ajuda de gente muito importante na época. E seu filho era um idiota, influenciável. Foi a coisa mais fácil do mundo enganar ele. Mais nervosa do que já estava, Irene encara a vilã no fundo dos olhos e mete a mão na cara dela. Irritada, Irene grita: Para com isso, Flora! No mesmo segundo, a vilã dispara a rir da cara de Irene e fala: A senhora é muito burra, Irene. Você se acha muito inteligente porque teve cultura. Morou no exterior. Mas no fundo a senhora não passa de uma topeira. Olha a justa em que a senhora foi confiar.
Sabe por que a senhora caiu na minha conversa tão fácil? Porque eu sou assim, loirinha, com essa cara de anjo, esse jeitinho humilde, desinteressado. E mais do que tudo isso, eu sempre disse pra senhora exatamente as coisas que a senhora queria ouvir. E foi muito fácil, não deu uma semana. Você tava comendo na palma da minha mão. E falta de aviso não foi, hein, Dona Irene? Tanta gente alertou a senhora. Mas você continuou caindo no meu papinho. Com os olhos vermelhos de tanta raiva, Irene grita: eu vou fazer de tudo para você voltar para a cadeia. E nunca mais sair daquele buraco, de onde você nunca deveria ter saído. O seu fim está mais próximo do que você pensa, sua víbora. Flora avisa: eu lamento, mas as coisas não vão ser do jeito que a senhora quer, não. Eu vou ter a vida de rainha que eu sempre mereci. E você vai ter que assistir a derrota do seu império, depois de ter me ajudado sem nem perceber. Em seguida, Irene avisa: você vai queimar no fogo do inferno, maldita. Flora debocha: o inferno é aqui. Agora é a sua vez. De repente, Lara chega e ao ver a cena grita: fica longe da minha avó! Sai daqui! Flora se afasta e diz: que bonitinho! A Chapeuzinho Vermelho vindo salvar a vovozinha do lobo mau. Ao ouvir essas palavras, Lara fica totalmente descontrolada e grita: vai embora daqui, ou eu vou acabar com a sua raça! Flora resiste em ir embora, e Lara não hesita em voar no pescoço dela. Em seguida, Lara e Irene expulsam a vilã do local pelos cabelos e prometem se vingar dela da pior forma possível. Você gostou do que aconteceu? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal.